E aí pessoal, beleza? Como prometido no último vídeo, nós vamos entrar num assunto hoje sobre estruturas na internet. Rick Chester, um rapaz aí que viralizou falando sobre vendas diretas, né? Venda de água mineral na praia. Ele viralizou na internet e no meio da internet, no meio dos grupos de marketing digital, existe uma grande pergunta que voltou à tona. Eu preciso ter uma estrutura na internet para realizar vendas. Eu preciso ter um site, um blog para realizar as minhas vendas na internet. Aqui Jardel Juliano e esse é o Gerando Renda na Net. Eu vou tentar responder essa pergunta para você. Mas antes, vai se inscrevendo no canal, taca o dedinho aí no botão, inscreva-se, taca o dedinho no sininho para receber as notificações e fica comigo até o final desse vídeo que, além de tentar responder essa pergunta para você, eu ainda vou te dar um presentão no final do vídeo. Vamos lá. Preciso ter uma estrutura na internet para realizar vendas, para gerar renda na internet, para ganhar dinheiro na internet? Não! Eu não preciso de uma estrutura. Pera lá, os defensores das estruturas, calma aí, que lá no finalzinho eu vou te explicar o porquê dessa minha resposta. Explicando. Você precisa de uma estrutura? Não, você não precisa de uma estrutura. Vou te citar alguns casos, alguns exemplos aqui de pessoas. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que vende roupas íntimas pela internet e ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura, ele não tem site. Ele mal tem uma fanpage, certo? Ele tem uma fanpage e ele, através dessa fanpage e através do perfil pessoal dele, ele entra em grupos de Facebook, e ele entra em grupos relacionados com roupa íntima, com sex shop, etc. E ele revende, olha só, ele tem um preço diferenciado. Como ele consegue isso? Eu não vou entrar nesses méritos, ele tem um preço diferenciado. E ele revende para revendedores do Brasil inteiro. Sem estrutura, conversando com as pessoas, entrando em grupos, postando, fazendo postagens, chamando aquelas pessoas para uma ação. Nas postagens dele, ele chama aquelas pessoas para o WhatsApp dele e ele realiza vendas. Ele realiza vendas e não são poucas vendas, ele vende para o Brasil inteiro. Beleza? Então ele já prova para mim que ele não precisa de uma estrutura, ele precisa de um perfil no Facebook e de uma fanpage e nada mais além disso. Eu conheço uma pessoa aqui na minha cidade, olha que eu não moro numa grande metrópole como São Paulo. Eu conheço uma pessoa aqui na minha cidade que ela vende para minha região toda aqui maquiagem, produtos de uma empresa famosa de multinível de maquiagem, você deve já imaginar qual é. E ela vende direto, pessoalmente, tete a tete, e pelo Facebook dela, e ela vende muito, tanto que a empresa bonificou ela com uma caminhonete. É a caminhonete num valor de uns 90 a 100 mil reais. Você imagina o quanto essa pessoa não vende. Eu acredito, ela nunca revelou números para mim, mas eu acredito que pelo valor, pelo volume de venda dela, não deve baixar de 200 mil reais ano para ela ganhar uma caminhonete da empresa como bonificação, né, pela pontuação dela. Eu acredito, também posso estar errando muito feio, mas eu estou dando aqui um número aleatório, sejamos bem claros nisso. Então, um faturamento de 200 mil ano para uma pessoa que não tem estrutura na internet, eu acho que é um ótimo faturamento. Outro caso que nós temos, que eu conheço assim de pessoas, conheço muita gente que vende produtos digitais, porque eu participo em grupos de marketing digital e de renda extra na internet, até para ter conhecimento do mercado, que entram nesses grupos para oferecer produtos digitais. Eles vão lá na Monetize, na Eduze, na Hotmart, e eles pegam alguns produtos digitais que estão lá, ou físicos, que eles se afiliam nesses produtos e vão oferecendo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, né, não pessoalmente, mas eu conheço ela no Facebook, é meu amigo no Facebook,
que vende muito, mas muito, um programa de dieta, né, online, e ele ganha uma boa renda com isso. Lá da Hotmart, ele pega na Hotmart e entra em grupos que fazem grupos de dieta, né, de reeducação alimentar, e ele ganha um bom dinheiro com isso, e ele faz vendas praticamente todo dia. Certo? Então, fica a minha dica e fica a minha resposta aqui. Não, você não precisa de uma estrutura para gerar renda na internet, para ganhar dinheiro com a internet. Mas, presta bem atenção num exemplo que eu vou dar. Por exemplo, eu estou dentro da minha sorveteria, né? Mudei a câmera hoje para você ter mais um pedacinho da minha sorveteria. Vamos imaginar que eu vendo sorvete e açaí, certo? Só estou dando um exemplo aqui. Eu preciso dessa estrutura toda, para manter a estrutura, sala comercial, aluguel, produtos aqui, eu preciso desembolsar mais ou menos, na data que eu estou gravando esse vídeo, em torno de uns 7 a 8 mil reais mensais. Eu preciso, só para manter a estrutura, com internet, limpinho, com energia elétrica, que a gente gasta bastante por causa da estrutura, né? E entre outras coisas e outras, então em torno de aluguéis, em torno de 7 mil reais, tá? 7 a 8 mil reais. Eu poderia pegar um carrinho, e vender sorvete e açaí na praça, de pessoa em pessoa. E eu, de repente, poderia ter um faturamento, certo? Poderia ter até um ótimo faturamento fazendo isso, porque eu me comunico bem com as pessoas, eu consigo vender legal, eu ia poder ter um bom faturamento. Só que aí, por exemplo, vou colocar um exemplo assim. Digamos que para mim pegar o carrinho, eu ia ter que pegar um carrinho de uma empresa, não seria meu. E digamos que se um dia eu tivesse um problema com esse carrinho, a empresa, por exemplo, fechasse as suas portas. Você já imaginou se todo o meu faturamento dependesse disso? Eu ia perder meu faturamento e eu ia ficar dias sem poder trabalhar até que eu arrumasse outra empresa para conseguir, de repente, um produto bom. Eu gosto de oferecer para os meus clientes coisa boa, eu não ofereceria qualquer produto. Até eu conseguir uma outra empresa que me oferecesse a mesma estrutura, eu, de repente, levaria dias. Eu conheço um rapaz, amigo meu, conhecido meu, que ele vendia produtos no Mercado Livre, certo? Ele tinha lá seu faturamento no Mercado Livre. E o que aconteceu com esse rapaz? Um dia, e eu não quero entrar nas questões do Mercado Livre, tá? Não estou aqui. Ele vendia produtos físicos, ele tinha tipo um e-commerce dentro. Um dia o Mercado Livre, por A mais B, parece que houve uma reclamação e não procedeu. O Mercado Livre tesourou a conta dele. Ele tinha uma pontuação, ele tinha um ranqueamento e tesouraram a conta dele no Mercado Livre. O que aconteceu? Ele perdeu de uma hora para outra todo o faturamento dele. Todo. Ele conseguiu provar para o Mercado Livre que era improcedente a reclamação que fizeram a respeito dele. Levou em torno de uma semana. Ele voltou ativa. Ele conseguiu voltar ativa no Mercado Livre, acho que levou um pouquinho mais, mas ele ficou em torno de 15 dias sem faturar. E quando ele voltou, concorrentes tinham abocanhado cliente dele, certo? Alguns concorrentes tinham abocanhado o cliente dele e a pontuação dele no Mercado Livre já não era mais a mesma. Então, até que ele construiu um ranqueamento de novo, ele levou muito tempo. Mas vamos dizer assim, ele nunca me falou em números, mas vamos dizer assim que se ele faturasse 50 mil, ele passou a faturar 10. Ele quase foi à falência. Aí o que eu orientei esse rapaz, esse amigo meu? Eu disse, cara, monta a tua loja virtual, continua vendendo na estrutura, na outra estrutura que não é tua, mas monta a tua estrutura. Tu vai ter um custo aí baixíssimo por mensal, mas monta a tua estrutura. E ele me ouviu.
E ele continuou com o Mercado Livre e montou a estrutura dele. E aí um belo dia, sabe o que aconteceu? O Mercado Livre tesourou ele de novo. Houve mais uma reclamação improcedente e tesourou ele de novo. Só que ele tinha, além de todo o e-commerce dele, ele tinha uma estrutura de marketing digital, ele tinha chatbot no site dele, na fanpage dele, ele tinha chatbot, ele tinha montado uma estrutura de WhatsApp, ele tinha e-mail marketing. Quando aconteceu o problema lá no Mercado Livre, na estrutura grande, na estrutura que não era dele, o que aconteceu? Caiu lá. Ele tinha a estrutura dele, mas ele conseguiu informar a grande maioria dos clientes dele. Então, ele não perdeu faturamento. E ele até desistiu de Mercado Livre. Hoje ele fatura mais, segundo informações dele, ele fatura mais com o e-commerce dele do que como ele tinha uma conta no Mercado Livre. Não estou querendo dizer aqui que Mercado Livre não seja boa coisa, mas não é uma estrutura tua. Você depende de uma empresa. Você pode me dizer assim, você que depende, por exemplo, de Facebook, você que depende de YouTube, por exemplo, o Facebook ou o YouTube podem se tornar obsoletos e você perder suas vendas. Você pode dizer para mim assim, Jardel, mas como é que o Facebook e o YouTube podem se tornar obsoletos nos dias de hoje? E de repente você não conheceu, de repente você não é da época do MSN Messenger ou do Orkut, né? Eu também imaginava que nunca, jamais o MSN Messenger ou o Orkut tornariam obsoletos, só que chegaram novidades no mercado e eles se tornaram obsoletos e deixaram de existir. A gente não pode, no momento que o mundo ele gira com uma velocidade enorme, eu não posso abrir mão de ter a minha estrutura. Eu não posso abrir mão, se eu quero algo mais profissional, eu estou falando profissional. Eu dei o meu exemplo aqui da minha sorveteria. Por exemplo, se hoje acontecer algum problema, chover, se eu fosse vendedor de sorvete na rua, se chovesse com força, eu não poderia vender. Eu ficaria limitado ao tempo. Com uma estrutura, eu não estou limitado ao tempo. Eu abro de segunda a segunda, as portas estão abertas, os clientes podem vir aqui, eu ofereço algo a mais para os meus clientes. Por exemplo, eu ofereço uma estrutura, tem cadeiras aqui, é um lugar bem legal, é bem bonitinho aqui dentro. Eu tenho um banheiro, eu tenho um Wi-Fi para os meus clientes. Você está entendendo? Eu consigo vender não só sorvete, por exemplo, se eu vendesse sorvete na rua, se eu fosse um vendedor direto de sorvete, eu estaria limitado ao sorvete. Aqui eu vendo sorvete, eu vendo chopp, eu vendo um pastelzinho feito na hora, entendeu? Eu tenho uma estrutura que permite eu ter uma gama de produtos diferenciados para agradar diversos tipos de público, o que eu não teria se eu não tivesse uma estrutura própria. Certo? Então as estruturas, elas são necessárias? Não, elas não são necessárias. Prova que tem muita gente que vende sem estrutura. Mas se você tiver estrutura, se você tiver e-mail marketing, se você tiver chatbot, se você tiver um WhatsApp para atender os seus clientes, se você manter o contato dos seus clientes, você cria personalização, você cria automação, tá? Você cria ferramentas para que você tenha a sua estrutura na internet, para que você não se torne, assim, refém de algumas eventualidades. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive um blog, né, na internet, e agora, porque eu mudei para uma outra estrutura, eu vou remontar esse blog e eu vou remontar com você. Esse é o meu presente. Semana que vem eu vou estar montando aqui uma série de vídeos, tá? Serão vídeos curtos e passo a passo eu vou montar um blog, uma estrutura na internet com uma ferramenta chamada Builderall, certo? Eu vou provar para você que em poucos minutos você pode construir uma estrutura do zero. Ter uma estrutura, ela vai requerer algum investimento, mas cara, sério mesmo, papo sério, eu vou sempre manter esse diálogo de sinceridade com você aqui. Papo sério, se você quer ser grande, se você quer
ter um grande rendimento, você tem que ser profissional. E ser profissional, não que uma pessoa que faça a venda direta, ela não seja profissional, ela não tenha sucesso. Mas eu garanto para você que, por exemplo, quem é que não conhece os cursos do Érico Rocha, né? Fórmula de lançamento. Você consegue, com uma estrutura, fazer faturamento de 6 dígitos em 7 dias. Com uma estrutura automatizada, você tem tempo livre. Eu vou voltar ao exemplo daquela menina que vende maquiagem. Ela trabalha incansavelmente para manter os pontos dela na empresa. É de segunda a segunda. Isso está errado? Não está. Mas se você tiver uma estrutura automatizada, se você tiver uma estrutura que te dê suporte, você, além da vantagem de você ter um tempo livre e uma possibilidade de faturamento maior, você também terá segurança maior, além de você deixar o seu trabalho com um aspecto, com uma imagem mais profissional diante de seus clientes. E isso, querendo ou não, hoje em dia, imagem tem um grande diferencial em tudo que você faz. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui ou seu dislike, deixa seu comentário. E semana que vem eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou montar o blog do Gerando Renda na Net. Na hora, na tela do meu computador, em minutos. Você vai acompanhar isso. Vou fazer ele parceladinho, tá? E no final eu vou te dar 7 dias grátis da ferramenta que eu uso, que é a Builderall, tá? Onde você pode fazer o seu site, você pode ter sua estrutura toda montada com chatbot, com e-mail marketing ilimitado na internet. E eu vou te dar 7 dias grátis. Eu vou fazer um tutorial aqui, praticamente vai ser um tutorial de como montar um blog com Builderall. Depois você vai entrar e você vai poder ter seu site, seu blog, rapidão. É só seguir os passos que eu vou deixar aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Esse é o presente que eu vou deixar para você, mas para você saber quando é que eu vou começar, você precisa se inscrever no canal e assinar as notificações. Semana que vem você vai estar aqui comigo na tela do meu computador. Claro, até lá eu vou trazendo outros assuntos, né? Vai ser uma série de vídeos separados do canal. Eu vou trazer aqui e vou te ensinar como montar um blog do zero, passo a passo, direitinho, usando o Builderall. Se você tem alguma dúvida, quer deixar o seu incentivo, se você quer, de repente, fazer uma crítica, deixa aqui nos comentários. É muito importante a gente crescer junto, eu crescer com você e você crescer comigo. Eu estou dando um conteúdo excelente para você em troca da sua atenção. Muito obrigado, pessoa. Prosperidade e luz sempre para você. Um abraço e até o próximo vídeo.